Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Para abrir o culto hoje, eu queria falar um pouquinho. Ontem na rede de jovens, nós falamos um pouco sobre o livro de Crônicas, quando Isaías começou a planejar o templo do Senhor, né? O primeiro templo fixo que foi feito. E no final nós encerramos com a seguinte pergunta, que foi: será que nós temos dado a devida importância ao Senhor? Será que nós temos dado a honra? Será que nós temos tido temor ao Senhor? Será que nós temos tido zelo com o Senhor, assim como eles tiveram com a Arca da Aliança durante muito tempo? Será que nós temos cuidado? Hoje, nós carregamos a aliança, nós carregamos Cristo dentro de nós. Então, que nós possamos dar a devida importância ao Senhor, que nós possamos honrar o nome dEle, glorificar o nome dEle todos os dias, amém? Fechem seus olhos, eu vou orar para o culto iniciar. Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Te peço, Senhor, que alcance também aqueles que não puderam vir, alcance, Senhor, aqueles que vão assistir a live. Papai amado, eu te peço, Senhor, que fale aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos entender o verdadeiro significado de carregar a Cristo dentro de nós. Que nós possamos, papai amado, ser tocados em nome de Jesus. Amém. Que a gente nunca perca o desejo de adorar o nosso Senhor. Aleluia. Estou no meu
jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Ao único que é digno de receber, vamos adorá-lo nessa noite. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo o que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Peça ao Senhor isso, que Ele mude o que tem no seu coração. Porque tudo
o que há dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Precisamos de ti, Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Canções antigas que enchem o nosso coração. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se alguém trouxe dízimo ou oferta, pode colocar no gasofilados depois. Já vou passar para o nosso ministrante da noite, o Bruno. Fique com seu coração aberto. Você que está assistindo a live, fique com seu coração aberto, que o Senhor vai alcançar a sua vida nesse momento. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Hoje está muito frio. Eu não sei se é porque eu estou nervoso, mas eu estou com muito mais frio ainda, estou tremendo. E eu quero que vocês hoje abram realmente o coração e deixem Deus falar sobre a vida de vocês, porque quando houve esse tema de falar de discípulos, eu tinha falado de Pedro, eu tinha falado de todos os discípulos. Eu falei para a Adriele, eu não estou conseguindo esse negócio de tema. E Deus falou ao meu coração através de sonho. Ele me ajudou a montar a ministração e eu pedi para que não viesse nada de mim, mas que o Senhor falasse com cada um. Amém? E para a gente iniciar o nosso culto, antes de orar, eu queria ler com vocês Apocalipse 2, do 8 ao 11. Obrigado. Apocalipse 2, do 8 ao 11, onde diz assim: Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Eis que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. No entanto, são sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados. E vocês passarão por perseguições durante 10 dias. Sejam fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Pai, em nome de Jesus, graça te damos porque o Senhor é bom. E o Senhor, papai, permite que nós passamos por várias coisas para o nosso crescimento. Eu peço, Senhor, que o Senhor seja o principal convidado deste lugar. E, Pai, eu entrego o meu ser. Eu não tenho nada de mim a oferecer, mas o Senhor tem. Então eu peço que o Senhor use a minha vida como ferramenta nas tuas mãos, e que a tua palavra seja lançada, assim como semente, no solo fértil. Pai, em nome de Jesus, esteja neste lugar. Amém. Eu ouvi dizer que essa carta foi inspirada por João, e isso me chamou muita atenção, porque aqui fala da importância da fidelidade. O quão é importante sermos fiel a Deus e o quanto é importante andar nos caminhos retos do Senhor. E ali até fala que podemos passar por perseguições, podemos ser presos, podemos passar por dificuldades, podemos estar no deserto,
mas se formos fiéis, seremos recompensados. Para aquele que é fiel, o reino dos céus é a nossa próxima morada. É o lugar onde vamos ter paz. Não importa o que passarmos por aqui. Aqui todos os dias escutamos reclamações, dificuldades. Ai, como está difícil. Mas João, lá em Apocalipse, vem nos lembrar que vale a pena ser fiel. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena a obediência. Hoje vemos que quando se tratamos de obediência, parece que as pessoas já acostumaram a ouvir sobre isso. E estão tão no automático que às vezes acham que é obedientes, mas não são. As pessoas estão vivendo de um jeito que acham que são obedientes a Deus, mas estão levando uma vida de qualquer jeito. A palavra obediência se tornou uma palavra qualquer. E é só você analisar a vida, a sua própria vida. Às vezes a gente acha que a gente está andando tão certinho, tão nos caminhos do Senhor, e a gente está pecando sem saber. E quando a gente vê, a gente já está perdido. E João fala que vale a pena ser fiel. Então vigiem, estejam sempre alertas para não cair no pecado. E no decorrer da ministração vocês vão entender o porquê eu falei disso agora no começo, a importância de ser fiel. O personagem que eu escolhi hoje foi Judas. E vocês podem abrir lá a Bíblia em Lucas 22, do 47 ao 48. Quando a gente ouve falar de Judas, a gente já pensa tudo de ruim. Você quer xingar um irmão que é da igreja, chama ele de Judas, ele já vai querer bater em você. Judas tinha um significado de louvor, adoração a Deus. Mas hoje, se você pesquisar no Google o significado de Judas, vai dar traidor, o que traiu Jesus, traição. E ninguém quer ser chamado de Judas. Eu não sei se é comum no conviver de vocês encontrar alguém chamado de Judas. Ninguém quer isso. Ninguém quer colocar o nome do seu filho de Judas. Porque Judas se tornou um marco. E esse marco foi muito ruim para algumas pessoas, porque Judas traiu Jesus. E lá em Lucas, a gente vai ler um pouco sobre isso. Lucas 22, do 47 ao 48. Diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Todos conhecem a história de Judas, mas acho que ninguém pesquisou a fundo. Judas era um dos 12. Judas andou com Jesus. Judas levou do Evangelho. Judas pregou. Judas era o homem responsável por cuidar das ofertas. Judas experimentou de coisas que muitos homens não experimentaram. Judas viu coisas que muitas pessoas não viram. Judas participou de milagres. Judas viu acontecer milagres. Mas e aí? O que levou a Judas a trair Jesus? Judas, ele tinha uma paixão. E essa paixão era pelo dinheiro. Hoje nós ainda vemos muitas pessoas que amam mais ao dinheiro do que a Deus. O dinheiro sim é necessário para viver. Se nós não tiver dinheiro,
A gente não consegue pagar aluguel, prestação da casa, prestação do carro, não consegue pagar água, não consegue pagar luz. O dinheiro é necessário hoje, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Qual é o nível desse amor pelo dinheiro? Será que o nível do amor pelo dinheiro está tirando a gente da presença de Deus? Judas andava com Jesus, e mesmo andando com Jesus, esse amor pelo dinheiro era maior do que o amor por Jesus. Vocês concordam comigo? Porque é meio óbvio, porque se o amor de Judas não fosse maior pelo dinheiro, por que ele trairia Jesus por apenas 30 moedas? Foram só 30. Nem valia muito dinheiro naquela época. E hoje no nosso dia a dia, eu já vi pessoas, já convivi com pessoas, que por conta de querer ter uma vida melhor, querer ter um pouco de dinheiro a mais, saiu dos caminhos do Senhor, se afastou por um tempo, ou falou, não, é só por um tempo, depois eu volto, e às vezes a pessoa se perde no caminho, e faz igual o filho pródigo, vai tão longe, que às vezes não tem força para voltar, e a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas assim podem ter um fim igual ao de Judas. Pedro traiu Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim, levou do Evangelho. Mesmo assim, amou a Jesus porque reconheceu o seu próprio erro. Ei, ainda dá tempo. Comece a analisar aonde está o seu verdadeiro amor. Será que está no dinheiro? Será que está em coisas? Será que está em lugares? Em pessoas? Hoje é muito fácil a gente entrar na igreja e ver pessoas que trocam Jesus por qualquer coisa. Quer ver um exemplo simples? Vai ter um aniversário, vai ser justo no domingo. É da minha melhor amiga. Eu não posso faltar. A gente negou Jesus. A gente trocou Jesus. Vai ter jogo. Vixe, vai cair justo no domingo. Mas é a final. Eu vou ter que assistir. Trocamos Jesus. Chega o seu horário de devocional. O celular desperta. Você fala assim, eu vou dormir só mais um pouquinho. E na hora que você levanta, já está na hora de você ir para a escola, já está na hora de você ir trabalhar, e não vai dar tempo do devocional, você fala, não, eu vou fazer o devocional depois. E depois vem mais coisas, e você trocou Jesus novamente, por 10 minutos de sono. Era 30 moedas. Foram 10 minutos de sono a mais. Às vezes a gente fala que vai orar. Leva o celular. Coloca o celular do lado. E quando começa a orar, o celular chega uma mensagem, uma notificação. Você já está perdido, nem sabe mais o que você estava orando. E você não se contenta e pega o celular e quer ver a mensagem. E quando passa os minutos, você já trocou Jesus de novo. Está tudo sendo um vício. A gente é muito fácil de amar coisas, de querer coisas, de fazer coisas, mas é tão difícil buscar, é tão difícil querer aprender. E assim vamos trocando Jesus pelas coisas, vamos negando Jesus e deixando Ele de lado. Você consegue identificar onde está o Judas aí? Você consegue ver quem é esse Judas hoje? Hoje você, olhando para o que está acontecendo, você consegue ver Judas hoje? E olha que ninguém mais chama Judas, porque Judas era o traidor. Judas é o traidor.
Eu fiquei chocado quando eu vi que o significado de Judas era adoração, louvor. Até o Google, na hora que você pesquisa Judas, a primeira impressão que vem é o traidor, o que traiu Jesus. E hoje, dentro da igreja, você só não ouve chamar, mas por todo lado tem vários Judas disfarçados de discípulos bonzinhos, discípulos que levam a palavra, mas com o interior podre, com o interior longe de Jesus. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo todo, Jesus sabia quem era Judas de verdade. E nem por isso, Jesus deixou ele de lado. Nem por isso, Jesus repreendeu e afastou ele dos afazeres. E nem por isso, Jesus falou para os outros discípulos: ei, é aquele que vai me trair. Jesus sabia o tempo todo. Ei, se você está sendo um Judas e acha que está tudo certo com Jesus, às vezes Jesus está deixando você andar, mesmo do jeito que você acha que está certo. Só que tome cuidado, que o fim que Judas teve, você não vai querer. Às vezes Jesus está deixando para ver até que ponto você vai, até quando você vai trair Jesus. Judas enganava. Lá em João diz que Judas, das ofertas, Judas roubava um pouco para ele. Vocês acham que Jesus não sabia? Jesus conhecia os pensamentos, sabia de todas as coisas. Você acha que Jesus não sabia que Judas roubava? E ele deixou. E aí? Está tudo certo com Jesus? Você está sendo sincero com você mesmo e com Jesus? Dá tempo. Hoje você pode chegar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu estou te roubando, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Jesus, eu estou te trocando, mas a partir de hoje, ao invés de trocar o Senhor por coisas, eu quero trocar coisas pelo Senhor. Eu quero abrir mão de coisas pelo Senhor. Eu quero ser diferente, eu não quero ser o Judas, o traidor, eu não quero ser o discípulo que traiu Jesus, eu não quero ser o Marco que marcou a história de um nome que ninguém mais quer colocar esse nome. Eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença. E você tem que ser motivado pelo Espírito Santo. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Queiram fazer as coisas para o Senhor. No começo vai ser forçado, até você entender e começar a aprender. No começo, quando você faz forçado sem saber, acabei de falar isso para o Caio ali embaixo. Quando você faz forçado sem saber, se torna chato e uma obrigação. Mas quando você sabe, quando você aprende de Jesus, você quer falar, você quer pregar, você quer ensinar várias pessoas, você quer trazer pessoas para perto. Judas escondia isso de todo mundo, até dele mesmo. Judas estava caminhando por um buraco sem fundo e não estava vendo. Ainda dá tempo. Parece ser o fim. Mas e aí, se parece ser o fim, o que você está fazendo com isso? O que o pastor pregou domingo? Ei, ainda dá tempo. Voltem ao Senhor. Busquem ao Senhor enquanto há tempo. Você conseguiu localizar algum Judas? Mateus 27. Mateus 27,
do 3 ao 5. Mateus 27, do 3 ao 5. Quando Judas, o que tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida foi e se enforcou. Às vezes a gente está caminhando, às vezes até vê o problema, pede perdão, mas esse perdão não é verdadeiro. Esse perdão é apenas um remorso, e o remorso leva à morte. Quando a gente se arrepende, a gente para de cometer o mesmo pecado. Olha Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não pecava 2 vezes a mesma coisa. Pelo menos é isso que a gente aprendeu. E às vezes a gente só patina. Mas você já parou para analisar que às vezes é porque você não se arrependeu? Isso é só um remorso. Nossa, que mancada, velho. Pequei contra o Senhor. Não é apenas uma mancada. Senhor, eu sei a gravidade desse pecado. Eu cometi e peço perdão. Porque eu não quero caminhar com remorso. Porque Judas não teve um fim legal. Pedro reconheceu. Você já parou para pensar que se Adão tivesse pedido perdão também podia ter sido diferente? Todos os dias estavam com Deus. Todos os dias falava com Deus. Quando pecou, se escondeu. Ei, não é hora de se esconder. É hora de voltar. Voltar para a casa do Pai. Reconhecer o pecado. Falar: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Senhor, eu pequei. Eu sei que se eu caminhar com as minhas próprias forças, eu vou cair de novo no pecado. Mas eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu peço que o Senhor me ajude. Porque sozinho eu não consigo. Eu não quero ter o mesmo fim de Judas. Eu não quero ter só remorso, Senhor. Eu não quero mais roubar, eu não quero mais matar, eu não quero mais mentir. Senhor, me ajuda. Todos os discípulos eram pecadores. Todos os discípulos tinham defeitos. Eu fico pensando o tamanho da paciência de Jesus com os discípulos, porque eu imagino que eles davam um trabalho. A gente vai lidar com pessoas, a gente vê que dá trabalho. As pessoas escutam todos os dias que é errado, mas mesmo assim decide fazer o errado. E você quer catar a pessoa pelo pescoço e falar assim: infeliz, é tão fácil. É tão fácil. Prestem atenção. Façam correto. E vem as perguntas nada a ver. Ai, mas eu nem sabia. É assim mesmo que faz? Vocês acham que não tinha disso? Vocês acham que os discípulos andando com Jesus, vendo muitos milagres, Jesus contando parábolas que embolavam a mente deles, que eles não conseguiam entender direito, mas Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa parábola? O que o Senhor quer dizer com essa história? Senhor, 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 eu tenho dúvidas, eu tenho perguntas. Não era fácil. Jesus, eu acho que estava ficando quase louco. Mas ele não desistiu. E hoje ainda ele não desiste. E hoje ainda ele pede para você reconhecer os seus erros e voltar para ele. Judas fez tudo isso. Ele até reconheceu o erro. Voltou
pegou as 30 moedas que não tinha valor nenhum já para ele, jogou no chão, falou: eu pequei contra sangue inocente. E daí? Foi você que fez, se vira. É assim que as pessoas olham para você. Foi você que pecou, se vira. Eu fazia discipulado com um menino de Rolândia. Ele trabalhava comigo e ele sofreu muito no relacionamento dele, e eu conheci ele antes de se converter e depois de se converter. E ele sofreu muito, porque ele casou novo, ele teve filho novo. Ele não casou, na verdade, ele teve filho. A moça era mais velha, ele se juntou e ela era terrível. Ele lá jogava as roupas dele para fora e fazia várias coisas. E ele se separou. Nesse intervalo, ele conheceu a Jesus. E quando ele conheceu a Jesus, foi como se tivesse uma luz mesmo. Quando você entra dentro do quarto no escuro com medo, você acende a luz, fica tudo clarinho, você fica tranquilo. E ele começou a se aprofundar e ganhar um conhecimento tão grande. Ele começou a aprender e ele sabia mais coisas que eu, que já fazia quase 5 anos que estava na igreja, 10 anos que estava na igreja. E a gente trocava as experiências na hora do almoço, e a gente conversava, e às vezes acontecia coisas com ele que confirmava para mim, acontecia coisas para mim que confirmava com ele. Depois dele se converter, com um bom tempo, ele está fazendo discipulado, começar a discipular alguém, ele encontrou alguém que estava perdido, igual ele. Ele voltou com a mesma mulher, só que dessa vez foi diferente. Ele quis fazer tudo certo. Ele conseguiu levar ela para a igreja, ela se converteu, e eles marcaram um casamento um pouco antes de voltar para a cidade que eles eram. E ele convidou eu e a Adriele para ser padrinhos dele de casamento. E teve um momento, uns dias que eu levei ele para ajudar eu a fazer algumas coisas lá em casa, mexer no carro, na moto, que ele gostava muito dessas coisas. E ele dormia em casa, e em casa não tinha espaço, era só o nosso quarto e a cozinha. E quando a gente falava assim: Biel, a gente vai dormir agora, ele voltava com outro assunto e começava a falar. Ele ficou apaixonado por Jesus. Ele era apaixonado por Jesus. Ele convidou a gente para o casamento dele, a gente foi padrinhos e a gente chegou 1 hora atrasado no casamento dele. E eles ficaram essa 1 hora esperando a gente para começar o casamento. E quando eu já cheguei pedindo perdão. Falei: Biel, me perdoa, cara. Ele falou assim: não, fica tranquilo, você só me deu mais tempo para pensar, mas eu vou casar. E ele casou e mudou para a cidade dele. Hoje ele tem mais um filho. E é possível de um traidor virar um apaixonado por Jesus. É possível uma pessoa que nunca quis conhecer a Jesus, nunca quis ter nada sério com Jesus, conhecer a Jesus e ser apaixonado por Ele. É possível uma transformação de vida. Já caminhando para o final, eu não sabia o que ministrar, já estava orando para o Senhor, falando que eu não sabia que ia falar de Judas, não sabia que ia falar de nada. E eu tive um sonho muito estranho, onde era meu dia de pregar. E eu conseguia ver aqui dentro da igreja, mas eu não estava nela. E eu conseguia ver as pessoas chegando, as pessoas sentando. E naquele dia parece até que tinha mais pessoas.
e eu não sabia o que pregar. E mesmo eu conseguindo ter a visão de dentro da igreja com aquelas pessoas, eu ia de um lugar para o outro, tentando fugir, porque eu não sabia o que eu ia pregar. E eu estava em vários lugares, no meio de várias pessoas, e a minha mente estava na igreja, a minha visão estava na igreja, eu não conseguia ver as outras pessoas, que eu estava tentando fugir para os lugares. Estava parecendo Jonas. E eu via as cadeiras cheias, não estava cheia a igreja, era como um culto de quarta, mas tinha pessoas novas. E foi dando o horário do culto. Foi dando 7 horas, 7h30, eu fugindo, as pessoas chegando. Deu o horário do culto. Eu ainda estava fugindo. Eu ainda estava em outros lugares. E eu via as pessoas esperando, porque aqui em cima não tinha ninguém. Elas estavam aqui, mas não tinha ninguém para ministrar, porque era meu dia de ministrar. E eu estava fugindo, porque eu não sabia o que ministrar. E eu acordei assustado. Falei para Adriele, eu tive outro sonho estranho. Eu não tinha entendido aquele sonho. Eu fui trabalhar. Eu estava trabalhando, veio um homem de capacete, de colete, com uma maleta. Falou, eu sou o construtor, mas hoje eu estou construindo o meu sonho. E eu posso te apresentar? E ele contou um pouco da sua história. E ele estava vendendo paçoquinha. Dentro daquela maleta, por trás daquele monte de uniforme, ele só estava vendendo paçoquinha. E ele tinha um sonho de quitar a casa dele de 30 anos em 2 anos, vendendo paçoquinha. E ele disse que desses 30 anos ele já tinha reduzido em 4, mas ele achava que em 2 ele ia quitar, porque o carro já tinha eliminado. Eu achei interessante a motivação dele. E ele foi vender para o Antônio. E pá, estralou a revelação do meu sonho. Deus me falou e eu comecei a dar risada. Você é um discípulo de Jesus. Você tem que levar do Evangelho. Você precisa pregar. Quantas pessoas não estão sentadas, esperando só você falar de Jesus, para que elas conheçam o Mestre, para que elas decidam andar com Ele, e para que elas tenham a vida transformada por Ele. Todos aqui têm um chamado, e o chamado de todos é levar o Evangelho. Jesus nos disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Não é para mim, é para todos. E aí, você vai deixar todo mundo sentado esperando? E se essas pessoas esperarem demais, sem conhecer Jesus? Eu me culpei por não ter falado de Jesus para minha avó. Eu amava ela. Se policie. Você é um discípulo de Jesus. Você deve levar a mensagem. Para finalizar, eu queria abrir lá em Isaías 55. Isaías 55, do 10 ao 11. O pastor mencionou esses versículos na ministração dele. Ele diz assim: como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e o pão para o que come. Assim
ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ei, se Deus te chamou, foi para que você não voltasse vazio. Se Ele te chamou, foi para que você jogasse semente, essa semente crescesse. Você é um discípulo de Jesus, não Judas. Um discípulo que vai levar o Evangelho, que vai fazer valer a pena toda a caminhada cristã. Aí você começa a falar assim: não, mas eu sou um pecador. Eu estou fazendo as coisas erradas. Eu não estava num dia mal, eu tinha pecado naquele dia, por isso que eu não falei de Jesus para aquela pessoa. Eu não estava bem. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Você acha que o poder está na semente ou no semeador? O poder não está no semeador. O poder não está em você. O poder está na semente que você vai lançar no coração daquela pessoa. Quando você lançar essa semente, quem vai dar crescimento é Deus. Então, seja a semente que vai frutificar. Vai dar outras sementes. E essas sementes vão frutificar. Quando a gente entender esse propósito, a gente vai sair jogando semente. E quando a gente passar, estiver lá na frente, a gente vai ver que aquelas sementes cresceram, se tornaram árvores. E aí você vai olhar para aquelas árvores, vai olhar debaixo delas, vai ter outras sementes germinando, outras árvores crescendo, porque é um ciclo. Isso é a nossa vida. Isso é em todo lugar. Para ter semente, para plantar uma plantação inteira, um dia teve que ter uma. E essa pessoa foi lá e plantou uma, deu 100, deu 1000. Essa pessoa plantou a 100 e deu mais muitas sementes. E assim é a nossa vida cristã. A gente vai plantando, vai crescendo, outras árvores vão ficando formadas, essas árvores vão gerando frutos, vão lançando mais sementes e vai dando crescimento. Esse é o significado de ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Não deixe as pessoas esperando. Não deixe as pessoas sentadas no culto sem ter ninguém para ministrar. Falem de Jesus. Não sintam remorso, mas se arrependam, peçam perdão e vivam a vida com Jesus. Não tenha amor mais no dinheiro, em coisas, em celulares, em lugares, em pessoas, mas depositem o seu amor no Senhor. Quando você entender isso, as outras coisas vão começarem a fluir, você vai ter um equilíbrio de todas as coisas. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Só aumenta o fundo um pouquinho, Caio. Não precisa colocar louvor, não. Queria que você fechasse os seus olhos e começassem a orar, ou a se perguntar: será que eu sou um Judas? Será que eu estou que nem Judas? Mas eu quero que você coloque na sua mente: hoje, você tem o poder de converter esse Judas que tem dentro de você. Fala: Senhor, hoje esse Judas, ele não vai sair daqui e se enforcar, mas ele vai sair daqui, Senhor, renovado. Ore. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor falou diretamente comigo, e peço que o Senhor venha falar diretamente com os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que possamos analisar onde está depositado o nosso amor, e que nós possamos direcionar todo esse amor diretamente para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha nos dar força,
Porque se arrepender dos nossos pecados, reconhecer e se humilhar para a nossa carne é muito difícil. Por isso eu peço ajuda para o Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a convencer do pecado. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que eles tenham entendido essa ministração. Só o Senhor sabe o que o Senhor quer falar com cada um. Eu sei que o Senhor falou coisas comigo. E eu sei que o Senhor falou coisas com eles. Fortifique isso. Gere essa semente. Dê crescimento. Bons frutos. Novas sementes. Só assim o seu reino vai ser espalhado. Só assim vai acontecer um avivamento. Quando pessoas entenderem que só o Senhor é Deus. Só o Senhor sabe de todas as coisas. Só o Senhor pode todas as coisas. E vai entender que só o Senhor tem um lugar maravilhoso, preparado, esperando para estarmos contigo. Esteja com cada um, Senhor. Leve-os em paz para suas casas. E que eles tenham um resto de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.